Esse é o nosso programa Eclésia de hoje, conversando sobre a cultura de Pentecostes. Nós estamos, como de costume, sorteando um livro para todo mundo que ligar para a gente, né, no final do programa. No final desse bloco, sortearemos esse livro que está aí no seu vídeo sobre ideologia de gênero e a confusão e perversão da verdade, como o autor usa, que está aí na capa, o irmão Alexandre Mazzali, que escreveu esse livro. Ligue para a gente, vamos no final do bloco sortear esse livro. Quero agradecer a Emily Maiara da Silva, de Penedo, Alagoas, Maria das Dores Silva, também de Penedo, e Noélia Santos de Oliveira de Limeira, que acabaram de ligar aqui para a gente, se tornaram sócios da Associação do Senhor Jesus, entenderam a nossa missão, nos ajudam então e vão nos ajudar a evangelizar através desse meio de comunicação, desse desafio, né, que o próprio Padre Eduardo agora há pouco contou para a gente, dessa beleza que foi na vida dele, ter essa inspiração de evangelizar através dos meios de comunicação, e a gente está vivendo esse desafio até hoje. A gente conta com a tua ajuda, com o teu patrocínio, Deus lhe pague a você e todos os nossos queridos associados. Inclusive o nome desses associados também vão para o sorteio já do livro. Tudo isso que a gente está conversando no programa de hoje, a cultura de Pentecostes, o aniversário do Padre Eduardo, que esteve conosco no início do programa, a gente quer dar ênfase, né, a uma preparação, a uma série de eventos que nós teremos nos próximos dias e meses, porque no ano de 2019 a gente vai comemorar oficialmente 50 anos da Renovação Carismática Católica no Brasil. Mas, Fernando, logo de cara, conta pra gente. Nesse final de semana tem um encontro já baseado nessas comemorações que já vão mergulhar de cabeça nessa história toda? Exatamente. Nós vamos ter, ao longo desse ano, uma série de eventos aqui na Rede Século XXI. Certo. E em Itaici. E o primeiro deles é uma experiência de oração. Assim como se deu o início da renovação no Brasil, com uma experiência de oração. Ela vai acontecer nesse fim de semana, Diácono Érico, dia 8, 9 e 10 de junho, ou seja, nesse próximo... Está aí na tela as informações, quando você está falando. Nesse próximo final de semana. E os nossos pregadores são o Padre Eduardo, que esteve aqui no primeiro bloco, o Reinaldo, que está aqui do meu lado, e o Tatá, né, o Tácito Coutinho. Os três irmãos, com a graça de Deus, estavam no primeiro Congresso Nacional da Renovação Carismática, que aconteceu em Itaici. Então, nós estamos voltando para lá. Olha que bacana. Literalmente é voltar às origens, né? Exato. A Vila Cóstica é uma casa dos jesuítas, né? Uma casa de retiro dos jesuítas, que fica no município de Indaiatuba. Indaiatuba é um município do lado de Campinas, a Arquidiocese de Campinas, onde a gente está nesse momento. A Vila Cóstica, então, aliás, dedicada a Santo Stanislau Kostka, né? Um santo... jesuíta também, polonês. Então, essa Vila Cóstica, que é uma casa de retiro muito preparada, muito estruturada, vai receber esse encontro, então, no próximo final de semana. Fernando, quem quiser participar, que está assistindo a gente agora, conhecendo essa história toda, quer participar desse encontro com os pioneiros desse movimento da Renovação Carismática Católica, como o Padre Eduardo, o Tatá, que também é bem conhecido em todo o Brasil, né? Pregador, etc., e o Reinaldo, como é que faz para participar disso? Você pode acessar agora o nosso portal, né, o www.rs21.com.br/conferências. Conferências, lá no portal, só colocar /conferências. /conferências. Tá. Ali nós temos toda a informação e a inscrição. Ah, mas eu não consigo, não tem problema. Você pode chegar lá no dia, né, a partir das 18 horas a recepção está aberta e você pode se inscrever lá no ato. Chegando lá, né, não tem problema nenhum. Nós vamos ter uma equipe de recepção para fazer a sua inscrição e você é muito bem-vindo. Né? Lembrando que, se você ligar agora para as nossas atendentes, a gente está divulgando o telefone durante todo o nosso programa, que a gente tem costume disso. As nossas atendentes lá no nosso call center estão preparadas para tirar todas as suas dúvidas, tá? Como é que você faz para participar desse encontro? Então, você pode ligar também no telefone que a gente está divulgando no vídeo e ter mais informações sobre como participar dessa conferência. Reinaldo, nosso tempo voa, mas eu queria ainda fazer essa pergunta para você, que certamente demandaria mais tempo do que a gente tem hoje. Mas, de forma resumida, esses 50 anos da Renovação Carismática, que o senhor estava no início dessa história toda, como é que foi essa experiência lá atrás? Como é que o senhor olhava para tudo isso? O que o senhor sentia? E fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Padre Eduardo. O senhor imaginava que ia chegar desse tamanho? Não. A gente já trabalhava... Eu não vim para a igreja por causa da renovação, né? Eu já estava ativo desde os 15 anos. E conheci a renovação com 23. Tenho 71 para 72 agora. Então, a gente já trabalhava com ele, com o TLC, Treinamento de Liderança Cristã, e tínhamos uma pequena comunidade estudantil que o assessorava. E quando o padre, que ainda era seminarista, Eduardo, faz a experiência, ele vem ao Brasil e traz esse livro aqui. Deixa eu mostrar aqui para os nossos amigos telespectadores.
Esse livro ele trouxe para o Brasil. O Padre Eduardo, ainda seminarista, trouxe esse livro aqui para o Brasil. Trouxe para o amigo dele, o Padre Haroldo. Aliás, o senhor falou do TLC, o Padre Haroldo é fundador do TLC. Fundador, que hoje é um movimento reconhecido no Conselho Nacional do Laicato do Brasil. E esse livro... foi... Porque a nível mundial foi esse outro livro aqui que inspirou o comecinho. Esse né? outro livro aqui influenciou no mundo todo esse tipo de movimento. Esse tipo de movimento. Tá. Aqui, como o Padre Eduardo trouxe esse, lógico que a gente também se serviu desse aí. Certo. E esse aqui, infelizmente, não tem em português também. Mas, motivado por aquilo que esse autor apresenta, Padre Haroldo se decide por começar algumas experiências nessa linha. Certo. Né? Então, aqui fala de batismo no Espírito, de oração em línguas e tal, e é um doutor em ciências biológicas, então isso causava um impacto muito grande. Certo. Então, baseado nele, por isso que a gente diz, né? Padre Eduardo trouxe a sementinha, né? Lançou aqui, Haroldo cultivou, e depois Eduardo deu sequência, né? na caracterização da renovação, da identidade da renovação. Porque sabe como é que é o começo? O começo não tinha nenhum livro sobre o assunto em português, raros em outras línguas, e a gente então se servia de livros evangélicos para desenvolver alguns temas ligados à experiência do Espírito Santo. Conhecer a pessoa e a obra, Pentecostes, carisma, frutos e dons. Então, era assim, uma coisa mais de estudos sobre isso aí que foi preparando a nossa mente para tudo que Deus ia fazer. Certo. Né? Eu tive a graça de também, em março, último fim de semana de março, na Capela da Vila Brandina, aqui, Campinas. Certo. Eu e um outro amigo, Pedro Lupércio, que coordenávamos os encontros, de sermos batizados no Espírito Santo. Ali, nós nem sabíamos que era isso. Depois, quando vamos estudar, não, aquilo que aconteceu com a gente foi isso. Né? Quando a gente fala batizado do Espírito Santo e efusão do Espírito Santo é a mesma coisa? O Espírito é sempre uma efusão. Certo. Mas nem toda efusão é um batismo no Espírito. Certo. Né? Mas é um batismo que tem umas características que muda a sua vida em certo sentido. Obviamente, a gente não está falando do batismo sacramental, de jeito nenhum. Isso é outra coisa. Não tem confusão, porque essa é uma outra história. E a graça do Espírito se manifesta em iniciados como em pagãos, né? Como na casa de Cornélio, por exemplo. Certo. Então, não é pré-requisito ter sido batizado para fazer. Embora na Igreja Católica isso é o comum, né? Certo. Então, era uma coisa muito teórica. Padre Eduardo vem e traz com ele alguns outros padres, também americanos, que tinham a experiência. O padre George Kozik, ele, como já tinha feito a experiência lá, e mais alguns padres americanos, que vêm, o padre Robert de Grandes, que vem nos ajudar, então, a ganhar o perfil realmente carismático. Né? Então, se inicia do jeito que podia. Em 71, que vai sair o primeiro livro em português, né, que é Católicos Pentecostais, na verdade veio para as bancas em 72, traduzida por um evangélico, luterano, Boyer, e depois Haroldo lança esse outro livro, Sereis Batizados no Espírito Santo, que é o primeiro em português sobre a matéria. Certo. Nesse tempo todo a gente foi caminhando, falando com certeza algumas bobagens, né, mas o Espírito foi corrigindo, né, até a gente ter, hoje a gente faz uma abordagem essencialmente católica dessa experiência, ainda que ela seja universal, ainda que ela seja ecumênica. Aliás, o Papa Francisco se manifestou a respeito disso. Né? Ele falou exatamente isso para a renovação. Ele pergunta, essa corrente de graça é católica? Ele pergunta. E ele responde, não, ela é ecumênica, ela nasceu ecumênica. Por isso, ela é de natureza ecumênica. Né? Então, não temos que brigar, porque começou lá, começou aqui, a manifestação foi primeiro lá, primeiro aqui. A graça do Espírito transborda onde encontra espaço. Naquela ocasião, ainda nesse tema, Reinaldo, não é que eu quero insistir nesse tema, mas eu imagino que muitas pessoas têm esse tipo de dúvida que está assistindo a gente, porque isso é muito comentado toda vez que esse assunto vem à tona. Vocês que estavam no início dessa história toda, vivendo essa experiência, o primeiro encontro, o segundo, bebendo desses livros que alguns autores protestantes escreveram, tinha alguma crise nesse sentido? Olha, a gente está lendo um livro protestante, mas eu sou católico, eu estou sendo coerente com a minha fé, isso vai abalar a minha fé católica? Tinha algum tipo de crise nesse sentido? Foi uma longa caminhada até se amenizar
essa resistência, né? Certo. Claro. Mas o que era que eu te falava antes? Qual é o respaldo que nós tínhamos? Unitatis Redemptor Gratia do Concílio Vaticano II e Lumen Gentium Apostolica Actuositati, Presbyterorum Ordinis e Ad Gentes. Esses documentos, né, a Unitatis, de um modo muito específico, dizia que nós precisávamos e devíamos beber daquilo que o Espírito Santo fazia de bom nas outras igrejas também. Né? Aquilo que o Espírito Santo faz é sempre bom. A expressão depósito comum é aí que nasceu, se não me engano, ou não? O patrimônio, que há um patrimônio comum. Patrimônio comum, é verdade. Então, ele falava, tem que beber disso aí, aquilo que o Espírito Santo também faz na igreja, nas outras igrejas, né? Nas outras denominações. Então, isso ajudava, a gente argumentava com isso. Mas a gente era chamado, né? Os novos protestantes da igreja, somos os protestantes da igreja católica, isso foi muito tempo. E até hoje, em algum lugar, você escuta coisa assim, né? Esse é um bando de protestante. Tem tanta história assim, né? De pecha sobre a renovação. Mas o Espírito foi atropelando. Né? O Espírito não espera, ele vai fazendo do seu jeito. Nós tivemos muitas restrições, né? Por escrito, né? Documentos que hoje caducaram, porque não eram documentos dogmáticos, eram documentos de orientação. Pastorais. Pastorais, e o Espírito foi fazendo diferente. Então, o senhor usou agora há pouco essa expressão, né? Hoje a gente se encontra 100% de uma maneira católica nessa abordagem, Isso, né? A gente aborda com facilidade. A gente tem fundamentos hoje. Certo. Por quê? A gente foi descobrindo na nossa história, né? Na patrologia, especialmente, Santo Tomás, Santo Agostinho, que o fundamento de tudo isso que a gente fala, de fusão, nesse sentido de transformação da vida, está aí já na história da igreja. Sempre aconteceu, mas acontecia de forma aleatória depois de um certo tempo. Nos 8 primeiros séculos era normativo, mas depois foi se tornando aleatório. Acontecia com aqui e outro lá. Deus suscita o pentecostalismo, suscita a renovação para dizer que Ele não quer mais que seja a experiência que ela aconteça somente aleatoriamente. Não, ele quer que volte à normatividade. Por isso que ele fala para a renovação. Espero que vocês compartilhem com todos na igreja a graça do batismo do Espírito Santo. Lógico que ele não está falando que todo mundo na igreja tem que ser carismático, de jeito nenhum. Mas que ele quer que todo mundo faça essa experiência, porque ela não é da renovação, ela é da igreja. Né? Se eu fizesse a pergunta para o senhor por que a renovação carismática nasceu nesse tempo, nessas condições, o senhor responder dessa maneira? Porque precisaria ser normativo na igreja? Não, eu acrescento uma coisa bem óbvia, que por aquelas pessoas que Deus suscitou no começo, no fim do século XIX, em diversos lugares, tinham por propósito tornar o Espírito Santo conhecido e amado, de novo, né? O Espírito não estava dormindo na igreja, mas nós estávamos um pouco despertos para ele. Certo. Então precisava alguma coisa, algum movimento para colocar em relevo, em destaque a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então Deus suscita essa corrente de graça que vai... Por exemplo, era impensável 50 anos atrás que alguém se reunisse para cultuar o Espírito do jeito que a gente cultua hoje, num grupo de oração, esperar por cura, libertação, palavra de ciência, línguas. Era impensável 50 anos atrás. Né? E isso começou agora? Isso sempre foi da igreja. Nós só tomamos consciência agora. É isso que é Bonito isso. O start da coisa. E nesse sentido de tornar o Espírito Santo conhecido e amado, se não me engano, Paulo VI usa essa expressão diretamente, né? E, Fernando, eu pergunto para você, essa expressão de Paulo VI de tornar o Espírito Santo conhecido e amado, isso gerou e gera... São João Paulo. João Paulo II? Paulo VI falou que devíamos ter, a partir desse momento do pós-concílio, além dos estudos da cristologia e da eclesiologia, certo, um estudo renovado e um culto renovado do Espírito Entendi. Santo, que corresponde a isso que São João Paulo II vai dizer. Obrigado, Reinaldo, pela correção. Tudo isso, Fernando, essas orientações dos papas mais recentes da igreja e tudo mais, você acha que foi o suficiente para que a renovação carismática atingisse e alcançasse uma maturidade total? Hoje ainda tem mais o que crescer e amadurecer? Nós somos jovens na igreja, somos jovens. A igreja tem 2000 anos, a renovação está aí no mundo são 50 anos, no Brasil, 2019, 50 anos.
Eu acredito que nós podemos ver frutos, que é isso que o Papa Paulo VI já olhava isso, que nós já podemos ver frutos, né? Eu acho que 50 anos depois, Diácono, a gente pode ver muitos frutos maduros de beleza, de santidade, de missão na igreja, oriundos da renovação. Isso é fato, isso é algo que a gente pode dizer. Mas nós temos sim que crescer. Eu digo, a minha geração jovem de renovação, eu muitas vezes eu fico aqui ao lado do Reinaldo e não quero falar, porque eu quero ouvi-lo. Né? Eu também. E a gente fica, e eu acho que minha geração precisa se debruçar mais para conhecer aquilo que o Espírito Santo fez nesses primeiros anos, para que a gente seja fiel. Né? É algo que eu ouvi esses dias, né? Nós precisamos ter uma fidelidade criativa. Ou seja, nós vamos estar abertos ao novo, mas fiéis àquilo que Deus suscitou. A minha geração precisa. Então, maturidade, temos frutos belíssimos de maturidade, mas aquilo que uma geração toda criou, a outra geração pode jogar fora, se ela não prestar atenção, se ela não se voltar. Preservar a identidade. Não preservar a identidade. Aliás, o Concílio Vaticano II fez isso, porque o Concílio Vaticano II buscou referências na história da tradição da Igreja muito antiga, e muita gente só olha para o Concílio como uma coisa nova, moderna, e foi um resgate, justamente, a coisas belíssimas na história da Igreja. Reinaldo, nosso tempo está acabando. Em um minutinho, o senhor conseguiria resumir para a gente, um minutinho, rapidinho, o que o senhor imagina, o que o senhor sonha para a renovação carismática católica nos próximos anos, nas próximas décadas? O meu sonho maior é ver essa comunhão, essa difusão, tirar barreiras, fronteiras entre todas as expressões cristãs e viver a graça da corrente de Pentecostes. Sabe, que a gente querer, nós todos, não ficar cobrando dos outros, não ficar censurando os outros, né? Dentro da ortodoxia da igreja, é possível ter espaço para o Espírito Santo se expandir. A gente ser mais irmão, é o Espírito Santo quem faz a unidade, sem ele não tem unidade. Então, eu gostaria que, não só dentro da Igreja Católica, mas também nela, a gente não ficasse como sendo um bicho estranho, né? Não, que todo mundo se abrisse, como o Papa quer, a essa espiritualidade que é da Igreja. O movimento só serviu para colocar em destaque. A renovação não trouxe nada de novo. Então, que a Igreja tome consciência e busque fazer a experiência do Espírito, abrindo-se, deixando o Espírito explodir em todos os cantos com a sua graça, com a sua bênção. Bonito, Meu bonito. sonho. Se Deus quiser, a gente está vivendo já parte disso, desse sonho, e vamos ver, se Deus quiser, outras bênçãos nesse sentido. Vamos fazer o sorteio conforme prometido aqui do livro. Vou pedir para o Fernando renovar para a gente, né, em relação ao encontro, Fernando, mas rapidinho, só para dizer que a Maria das Dores Silva, de Penedo, Alagoas, vai receber na sua casa. Então, Maria das Dores, muitíssimo obrigado pela sua participação. Você vai receber esse livro na sua casa. Agradeço a participação de todos os nossos amigos telespectadores. Fernando, então, para ficar bem claro, nesse final de semana tem encontro. Renova para a gente rapidinho. Experiência de oração em Itaici, 8, 9 e 10 de junho. Agora, próximo fim de semana, ainda há vagas. Nós temos gente vindo do Uruguai para participar dessa experiência de oração. Então, ainda há vagas, se apressa, né? Procure o nosso site e venha, né? Se inscreva no local também. Vai ser uma alegria ter você ali. A experiência de oração vai ser tremenda. O local lá em Itaici, né? No município de Indaiatuba, aqui na região de Campinas. Vila Cóstica, essa casa jesuíta, com uma casa de encontro belíssima, com a participação do Padre Eduardo Dogart, do Tácito Coutinho e do Reinaldo, que está aqui ao nosso lado, que eu agradeço muito a presença de vocês. Muitíssimo obrigado. É uma honra recebê-los, é uma honra ouvir essas histórias. Só que provavelmente a gente vai ter que fazer outros encontros desses, porque não é possível, né? Não coube toda a história aqui. Foi uma passagem, um voo panorâmico nessa história, mas foi muito bom. Fica o nosso convite, então, para os nossos amigos telespectadores. Visitem o site do portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/conferências. Né? É lá nesse portal que a pessoa pode encontrar todas as informações, fazer a sua inscrição, mas ligando aqui para a gente, né? Ressalto, liga aqui para a gente, para nossas atendentes,
que as nossas atendentes vão orientar você certinho como é que você faz para participar desse encontro, né? A região de Campinas é muito fácil acesso por rodovias, obviamente por aeroporto também, aeroporto de Viracopos aqui do lado, para quem quiser e puder vir de longe, mas participem desse encontro, que será o primeiro de uma série de encontros para comemorar, né, os 50 anos da Renovação Carismática Católica no Brasil, que no ano de 2019 a gente completa então esses 50 anos. Mais uma vez, obrigado, Fernando, obrigado, Reinaldo. Semana que vem a gente se encontra para mais um programa Eclésia. Foi uma alegria estar com todos vocês no programa de hoje. Uma boa semana para todo mundo, um grande abraço, até lá, tchau, tchau.